Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Começamos aqui mais uma edição de A Live. Aqui entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui o cantor, compositor e guitarrista Walter Muganga, que estará lançando no próximo sábado o seu single Blues da Coragem. Então, o Walter já deve estar chegando aqui para a gente começar esse bate-papo dentro de alguns instantes. Então, essa é a live, né? Um projeto que já tem mais de 2 anos. Hoje estamos fazendo aí nossa entrevista de número 213, mais ou menos, né? Enfim, pelas minhas contas. Pode ter um errinho, uma margem aí de erro a mais ou a menos, né? Deixa eu chamar aqui o Walter, que acabou de chegar. Só um instantinho. Oi, Opa! Oi, Walter, boa noite, tudo bem? boa noite. E aí? Agora tudo certo? Tudo bem, está me ouvindo? Tô. Tá tendo algum eco aí? Eu vou pedir mais uma vez. A gente está recomeçando aqui por causa do problema de sonoro de eco. O Instagram está dando. Ó, estou ouvindo uma interferência aí. Mas enfim, eu acho que dá para continuar. Vamos fazendo. Eu Enfim, tá acho que dando um tá pequeno pegando. eco aí. Eu tava sem fone, talvez seja isso. Você quer tentar colocar o. Bom, eu já fiz várias vezes com convidado sem fone e não deu esse problema. É uma intercorrência aí do Instagram. Eu peço desculpas aí. É algo que a gente não tem o controle, acontece. Ontem eu tive um pequeno problema com o eco durante a live que ficou repetindo a voz. Parece que está menos hoje, mas eu estou sentindo ainda uma interferência. Mas beleza, vamos conversando e a gente vai ajustando isso aí. Bom, em primeiro lugar, Walter Muganga, muito obrigado aí por estar aqui hoje, participando dessa live. Um prazer imenso recebê-lo. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite, oportunidade de trocar essa ideia na semana do lançamento do single. Uhum, bacana, vamos falar desse single. O Marcos Pinheiro está na área, jornalista, radialista, produtor aí do programa Cult 22 e já foi entrevistado aqui nessa live recentemente, né? Obrigado aí, Marcos, pela presença e as outras pessoas que estão chegando e vão chegar também ao longo desta conversa. É, Walter, então, eu queria começar, a gente vai falar do single que você está lançando daqui a pouco e tal, mas antes eu queria ouvir um pouco a respeito da sua história, da sua trajetória artística. Certo. Como foi que surgiu o seu interesse pela música? Então, pelo que dizem na minha família, sempre uma coisa muito natural. Desde muito pequeno eu já cantava coisas, melodias, imitava sons, assim, né? Com a voz, tudo. E eu lembro que tinha uma flauta doce dando mole em casa. Essa flauta foi uma das primeiras experiências, né? Na infância. Mas eu sempre tive interesse, gostava muito de ouvir música, né? Assim, sempre foi um ambiente musical dentro da minha casa. A gente ouvia música, meus pais cantavam as coisas que eles gostavam, né? Da época, assim, e ouviam muita coisa. Tanto o que eles só gostavam de ouvir mesmo, como para a gente poder conhecer coisas novas também, assim, especificamente para os filhos. Assim. Então isso meio que tornou muito natural, né, o gosto pela música ser cultivado. E eu só fui ter contato mesmo com o violão. É engraçado, né? Tem uma parte da minha família que veio do Goiás, mas quer dizer, que veio do Nordeste, mas mora no Goiás hoje. E aí eu fui pegar o violão pela primeira vez numa fazenda lá na beira de Goiânia, né? Tinha tudo para ser sertanejo. Foi a primeira experiência que eu senti mesmo como é que é tirar um som. E o cara fazia muitas modas de viola, assim, né? Ele tocava assim pro pessoal ver. E aí eu ficava lá depois só curiando, pegando o violão assim, meio que pra sentir. E aí, quando eu saí de Brasília, fui morar um tempo lá no Paraná, no sul, né? Junto com a família do meu pai. Eu tive a oportunidade de realmente aprender o violão. A minha tia Silvana, né? E ensinou as primeiras músicas, os primeiros acordes.
E eu comecei tocando na igreja católica. Eu tocava com um coral do bairro lá onde minha avó morava. Fiquei um tempão lá, assim, aí já na adolescência, assim, eu sempre estava envolvido com alguma coisa relacionada à música, né? Aí tinha a galera, na adolescência começaram a surgir as bandas, começou a aprender a tocar guitarra, aí de repente já tinha uma garagem ali com equipamento de som, ali fazer um som no final de semana. Passei por essas bandas também ali, no início dos anos 2000. E quando voltei para cá, com 18 anos, fiquei um pouco meio afastado da música por um tempo, estudando muito para concurso, fazendo faculdade de Direito, né, nessa época. Não me formei, mas eu fiz bastante Direito, assim. E aí, fiquei um tempo sem tocar, sem ter contato, sem conhecer as pessoas, né, que eu cheguei aqui, tive um lapso, né, no meu desenvolvimento. Até a pré-adolescência eu morava aqui, fui para o Paraná, e aí quando eu voltei eu não conhecia. Para onde eu fui, assim, eu tinha que fazer amizades. E aí o pessoal musical mesmo eu fui conhecendo com mais tempo. E aí, assim, uns 2 anos depois que eu consegui um violão, aí eu já conseguia tocar minhas coisas de novo. Assim, toquei um tempo na igreja aqui, no Lúcio Costa, nessa época, em 2006, mais ou menos. E aí, pouco a pouco, fui saindo do sagrado e para a música do mundão. Mais ou menos isso. E aí, continuo, né? Aí comecei a estudar música, pude fazer curso de verão na escola de música. Levei um tempo me preparando para entrar para a UNB, para o curso de licenciatura em música. Consegui entrar em 2015. E tive várias bandas de 2010 para cá, assim, né? Aqui em Brasília. Uhum. E você está fazendo mestrado agora em música, não é isso? Estou na linha de pesquisa de formação em música. Como eu formei em licenciatura, que é uma formação voltada para o ensino mesmo, aí eu optei por fazer esse mestrado para aprofundar, né, na formação de professor, assim, e também voltado para a área acadêmica, né, da pesquisa em si. E aí já estou em mais da metade, né, são 24 meses, já estou em 18 meses, mais ou menos. Devo terminar até o meio do ano que vem, se tudo der certo. E qual que é o tema da sua pesquisa nessa área de formação? Eu estudo propostas de educação musical dentro do ambiente do sistema socioeducativo. Eu trabalho lá como agente socioeducativo e dou aulas de música para os jovens internos. E a minha pesquisa tenta propor algumas intervenções de educação musical, mais voltadas para a prática e pensando na forma como eu também aprendi, e eu entendo que a maioria dos músicos populares aprenderam, assim, boa parte, que é por cópia, né? Ouvindo coisas e tentando tocar igual, né? Ou tirando de ouvido, que a gente chama de tirar de ouvido. Tem essa fundamentação teórica de uma pesquisadora da Inglaterra, que é a Lucy Green, que trabalha com esses temas de sociologia e educação musical. E aí, pensando nesse modelo de atuação, bem inclusivo, participativo e dialógico, né? Os estudantes têm mais autonomia para participar do processo de aprendizagem. Então, essas propostas de educação musical que a gente tentou propor, e aí já foi feita até a coleta dos dados, agora eu estou na parte de escrever mesmo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Parabéns, que bacana, né? Uma área muito bacana de atuação, né? Educação artística, musical, né? E você teve estudo de canto, antes de você ir para a universidade, você fez escola de música, né? Você falou que fez o curso de verão aí da escola de música, né? Teve professores de guitarra, de canto, quem foram? Sim, Violão, né? meu primeiro professor de canto mesmo foi lá no Paraná, é o Zé Ricardo. Ele é até uma figura bem conhecida, hoje ele é vice-prefeito lá da cidade que eu morava, Dr. Camargo. Isso eu era adolescente ainda. Aqui em Brasília eu tive aulas de canto nos cursos de verão
com a professora Sueli Mesquita, com a... esqueci o nome da professora? Ana Luísa. E a Simone Guimarães também. De guitarra, algumas oficinas pontuais e também curso de verão. No curso de verão eu tive aula com o Lupa Santiago, o Ricardo Silveira, Cássio Silveira, Galvão. Lula Galvão. Pô. Já foi entrevistado aqui. Já? Já. Muito, mestre, muito. né? Nossa, sem palavras. Tive aula com alguns colegas, amigos também da UNB, assim, o Gabriel Lira me deu aula um tempo, quando eu queria entender mais a linguagem do rock and roll, assim. O Betinho, Humberto, isso é o sobrenome dele. Ele me deu aula de oficina pontual na escola de música, eram umas oficinas pontuais que aconteciam aos sábados, eu fiz uns 3 semestres com ele. É Humberto Rodrigues. E depois ele virou meu colega lá no departamento de música, ele se formou um pouco antes de mim. Basicamente isso, assim. Tive aula também com o Thiago Lunar um tempo, aí eram aulas particulares. Uhum. Nessa época. Que bacana. Super formação. Marcos Pinheiro está falando aí que é o seu assessor de imprensa, né? Super competente assessor de imprensa. Marcos Pinheiro falando só feras, né? Verdade. Cássio Silveira e Lula Galvão são 2 monstros sagrados aí da música instrumental brasileira. Boa noite, Eliane de Castro aí, chegando na área, participando aí da live. Valeu. Bom, você pode tocar Bom, o nosso convidado preparou algumas músicas aí pra gente ouvir ao longo dessa live. E você quer mostrar uma agora, Walter? Sim. Aí eu vou tirar aqui então o fone agora. Uhum. Se eu consigo ligar as coisas aqui. Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Tô te ouvindo. Acho que o eco veio agora. Mas pode tocar que eu vou ficar em silêncio. Tá bom. Essa música, a gente tava pensando essa semana, que faz 10 anos que ela foi lançada pela primeira vez, né? Foi da época da banda Casa Velha. E aí, resolvi até reincorporar no meu repertório, vai estar nesse show de lançamento do single. Foi escrita por mim, por Kleber Mota, na verdade, assim, ele escreveu a maior parte, eu só dava uns pitacos, né? Aquela composição colaborativa. Você vale a pena, sempre valeu. 2 corpos no espaço, mais um sonho meu. É mais que absinto, querer legal. Um sorriso lindo que espanta o mal. E é por isso que eu te espero como uma flor. Vem sorrindo que eu te aguardo no portão. Sinceramente é tão bom te ter. Sinceramente é tão bom. Seus olhos que ao longe veem, tão difíceis de esquecer. Saudades que vêm e vão, a Vênus dessa canção.
isso que eu te espero com uma flor. Vem sorrindo que eu te aguardo no portão. Sinceramente é tão bom te ter. Sinceramente é tão bom. E é por isso que eu te espero com amor. Vem sorrindo que eu te aguardo no portão. Sinceramente é tão bom te ter. Sinceramente é tão bom. Bom. Você vale a pena. Valeu. Pô, muito bom, muito bom. Parabéns aí. Muito bacana. Como chama essa música? Você vale a pena. Você vale a pena, bacana. Me lembrou, assim, não a música em si, mas o estilo de tocar o blues de uma forma que eu achei assim, bem brasileira. Me lembrou um pouco alguns artistas assim, como Jardim Macalé, até próprio Gilberto Gil, que às vezes tocam o blues, mas tocam com um sotaque diferente. Não, é o blues, mas assim, com um acento, uma característica bem brasileira. Achei isso. Como eu falei, não uma semelhança na melodia, na canção em si, mas no jeito de se apropriar do blues e fazer algo brasileiro. Foi a minha impressão. É, porque tudo que a gente toca vai trazer, né, a musicalidade que você já desenvolveu, você carrega. Então, tudo isso que você falou, em algum momento a gente teve contato, né? Então, acho que é isso. E especificamente o Kleber Mota, esse compositor, ele consegue fazer um blues, ele tem vários blues, assim, e fica muito característico, assim, muito próprio. Tem aquela estrutura toda, talvez o sentimento blue, mas é bem brazuca, assim mesmo. Uhum. Isso até, assim, você ouve algumas. Citei o caso do Jardim Macalé, né, que tem uma canção muito famosa, Vapor Barato, que a Gal Isso. Costa gravou nos anos 70, o Rapa gravou e tal. E se for ver, tem muito de blues ali, né, naquela canção, né, até o jeito como a Gal Costa cantava, né, enfim. É. A Laura tinha, acho que, dentro do repertório dela, assim, a Penta Blues estava ali, né? As melodias que ela cantava. Uhum. Ela Legal. conseguia, ela conseguia fazer um diálogo bem tranquilo, assim, com a guitarra, fazendo esse som, né? Então, assim, para ela, bem tranquilo mesmo. E aí, Jardim Macalé, né? Essa Vapor Barato, assim, também marcou bastante. E aí, não sei se você, acho que tem Luiz Melodia também, assim, né? Que, Uhum. Ângela Rorô. Esses dias eu tava ouvindo uma música que eu nunca tinha ouvido e é puro blues essa música dela, assim. Muito lindo. E aí, assim, toda música, assim, é uma linguagem universal, né? Você consegue se comunicar pela música, assim, mas o blues ele também consegue ser traduzido em qualquer língua, eu acho, assim. Em português o povo consegue trazer uma musicalidade brasileira, né? Conseguir que o som da língua
portuguesa, assim, consiga se misturar bem com blues e a gente tem esse som bem, bem nosso, né? Do Cazuza, Barão Vermelho, Luz da Piedade, né? Piedade, Luz da Piedade e um dos que eu acho assim mais rasgadões, né? O Down em Mim, assim, tipo aquele blues de rasgar o peito. E ele consegue colocar uma métrica própria, né? Uma rítmica nas melodias para fazer aquele som ficar bom, assim. Renato Russo também, né? Pô, É, Belchior, né? Pô. é, o blues passa por muitos dessa galera da MPB, assim. Até ultimamente estava ouvindo a Marisa Monte cantando Negro Gato, numa versão bem blues, assim. Nessa música, a voz dela até me lembra um trompete com surdinha em alguns momentos, fazendo aquelas melodias de jazz, né, de New Orleans. Uhum. Muito massa. A Então é isso. Carolina de Sales citou Ana Canhas. Ana Arcanhas é um caso à parte, assim. Daqui a pouco até ela vai fazer uma participação aqui na live, Ah, musicalmente, assim, é? através de uma composição, Ah, legal. né? Bacana. Então você acha que o blues ele conseguiu, né? Como seria assim na sua visão o blues brasileiro, né? Que é o blues aí que a gente, como você está citando aí, começa com esses artistas da Tropicália, da MPB ali na década de 60, 70, e depois tem um movimento de blues propriamente dito a partir dos anos 80, né? Celso Blues Boy, Blues Sim, Etílicos, André Cristóvão, né? Como é que você vê a linguagem do blues brasileiro, né? Qual seria a característica desse blues? Comparando, por exemplo, com o blues feito pelos americanos, pelos britânicos ou por qualquer outro. O que tem em comum, o que tem de diferente na sua visão? eu acho que em comum o que já vem da história do blues, né? O que você trata num blues? Acho que era o Sam House que falava que o blues, no fim das contas, ele sempre vai se resumir a uma relação de homem e mulher, assim, vai acabar nisso, né? Alguma uma relação que muitas vezes não deu certo, né? Então tem essa coisa do lamento, uma temática triste que serve como uma maneira de você se exorcizar daquilo, né? Daquela tristeza, assim. Eu entendo que isso está totalmente intrincado na gênese do blues, né? Que derivou das canções de trabalho, daquele contexto de pós-escravidão nos Estados Unidos, né, nas eras rurais, tudo isso. Veio para a música, né? Se o povo não cantasse, não sei como é que o povo conseguiria passar por aquilo, né? Como aqui no Brasil a gente também tinha essas manifestações culturais, né, de matriz afro. A gente também teve o jongo, teve samba de roda e tantas outras coisas, mas então acho que o tema é a primeira coisa, né? Quais os temas, assim? Só que ao mesmo tempo o blues ele pode ser tocado falando de coisas tristes, mas de uma forma alegre. Pode estar contando a história mais triste, mas você está com um sorriso. Né? E eu só me lembro de Buddy Guy, né? Fazendo isso, Uhum. assim. Então, assim, tem a temática que aqui no blues costuma aparecer no blues brasileiro também, assim, essa coisa. Hoje em dia, assim, o blues ele tá até partindo no Brasil também para uma questão mais de engajamento social. Eu tô vendo que, principalmente aqui em Brasília, tem essa banda Brazilian Blues Band que traz muitas músicas com essa pegada de engajamento social, com os arranjos muito bons. Mas aí tem essa questão da temática anterior, temática mais triste, mas que você pode trazer com uma certa alegria, né? Você pode falar disso, você está espantando esses males, então você consegue fazer isso de uma forma alegre, se você também não se conecta totalmente com essa energia triste, né? Até um pouco pesada, que às vezes o blues pode trazer. Mas aí tem a alegria do brasileiro, né? Então já tem essas duas coisas. Tem a alegria, mas a temática que aparece nas músicas muitas vezes pode ser assim, né? De uma situação
difícil, uma situação, às vezes até uma situação engraçada que também é comum, às vezes tem uns blues com histórias mais engraçadas, assim, mais jocosas, tudo. E aí, assim, a fusão das linguagens musicais no Brasil, né, do blues, com essa musicalidade que o pessoal também traz a música brasileira, assim, né, vem no DNA, a gente não tem como fugir. Então, assim, eu acho que a gente tem esse blues muito característico e que hoje está conseguindo ser valorizado até fora, né? Tem o Arthur Menezes, que está aí fazendo muito sucesso fora. Saíram daqui de Brasília dois expoentes, né, do rock e do blues, que é o Celso Salim e o Rafael Cury. Rafael até tá aqui esses dias, né? Pessoal que eu escutava, sei lá, há 15 anos na rádio, né? E é muito legal ver isso, assim. E outros fora de Brasília também que estão levando o blues com essa nova cara, que chama atenção, porque daí eles estão acostumados com o blues tradicional, o blues que é mais comum, né, fora, e aí quando chega a gente com essa rítmica um pouco diferente, né, que às vezes é mais percussiva, às vezes tem um intervalo mais característico de uma música tradicional brasileira, assim, então lá fora eu sinto que o público percebe a diferença e também gosta, né? Acho que tudo que a música brasileira, no bom sentido, contamina, traz bons resultados, assim. Legal, interessante. E você quer então tocar mais uma música pra gente aí? Sim, então, essa música aqui é um dos últimos trabalhos. E aí a gente fez do Paulo Chapa, você deve conhecer também. Uhum. É uma homenagem a Ana Canhas, tudo. E foi feito em parceria com a Mel de Souza também. Ele passou a letra pra gente e falou, não, vamos fazer essa música. Ele foi muito generoso, porque ele já deu a letra com ideia de melodia, aí ficou mais tranquilo, assim, né? E aí, é isso aqui, então. Conheci uma cantora pelas redes sociais. Ela é muito bonita, tem canções sensacionais. Ela também curte blues, muitas coisas em comum. Mas o que eu acho melhor, nós somos fãs de Belchior. Estou namorando Ana Canhas, mas por favor, peço segredo. Eu devo que ela descubra que o nosso amor deve ser. Entrei no Instagram e ganhei um coração. A relação está fluindo com carinho e sedução. Vamos morar em Punta Cana, viver na praia de bacana.
Se precisar a gente canta, só pra descolar a grana. Estou namorando a Nacanha, mas por favor, peço segredo. Eu temo que ela descubra que o nosso amor termine cedo. Que o nosso amor termine cedo. Que o nosso amor. Muito boa essa música. Chama Ana Canhas essa música? Estão namorando na Canhas, mas ó. Bom, muito legal, cara. Muito legal, Walter. Que bacana essa música. Vocês já mostraram para ela? Então, eu não sei se chegou para ela, mas a gente tentou enviar para produção, tudo. Essa música tá no canal do YouTube do Estúdio Nonada. Só procurar e tem um videozinho dela. Com você tocando. Isso, eu tô tocando os violões e a Mel de Souza cantando. Que bacana, cara. Muito legal essa música. Muito original, né? Sua música é muito original. Você toca o blues, mas, como eu te falei, com uma característica bem brasileira, assim, que eu acho que dá um diferencial legal, bacana, assim, minha opinião, humilde. Valeu. Mas valeu. Eu queria te perguntar como surgiu a sua relação pelo blues, né? O interesse por essa música. Como foi que você descobriu o blues? Então, o blues, eu conheci cedo, mas eu não sabia que era blues. Eu até tem um livro, toquei alguma coisa como blues e não sabia, alguma coisa assim, até local esse livro, assim, do antigo guitarrista de blues que tocava na época dos anos 70, 80 aqui em Brasília. Eu cheguei à conclusão recentemente que eu conheci o blues pelo Elvis Presley. Só que eu não sabia o que era, né? Escutava lá Heartbreak Hotel, That's Alright. O Marcos Pinheiro tá falando que a Ana Canhas tem que gravar, né? Vamos fazer uma campanha aí, né? Ana Canhas grava a nossa música. E aí, assim, que eu fui ouvir também, assim, na pré-adolescência. E aí eu tive uma época que eu ouvia muito essas músicas do Elvis. E aí, mais recentemente, assim, né, sei lá, que eu fui começar a olhar para o blues, entendendo que era um gênero específico e ouvindo, querendo saber do blues e sabendo já, né? Não, isso é blues. Isso tem, sei lá, uns 15 anos. Então, é bem mais recente. E agora, esses últimos tempos, quando eu assisti aquele filme dele, assim, que eu fui me tocar mesmo. Que foi dele, que eu comecei esse gosto. Porque sempre que eu ouvia depois disso, assim, né? Eu sempre achava muito massa, só que eu não tinha frequência ouvindo, e aí eu não associava que era um gênero específico, assim, né? Eu ouvia e passava batido. Mas meio que era uma coisa natural, assim, de ter uma conexão. Eu entendo até que tem uma coisa de ancestralidade aí, porque até hoje eu sinto essa coisa assim, eu fico arrepiado ouvindo um blues, e eu me achei cantando blues também, assim. E aí é isso. Quando eu vi lá era até o Gary Clark Jr., não sei se eu tô dando spoiler, tocando essa música, That's Alright, como o original, né? O Arthur Kudrup, que foi o compositor dessa música. Acho que lá no 40, 30, por aí. Né? Então, aí eu me toquei, realmente. E aí, assim, tomando essa consciência aí que eu fui atrás mesmo. Aí
Por acaso, meu amigo, meu grande parceiro também até hoje, Cleiton Fernandes, da banda, o Thiago Aff, lá em Natal, mandando salve. Valeu, Esse meu Thiago. amigo Cleiton Fernandes, ele tinha uma coleção de discos, assim, essas coleções de revista, eu acho, de jornal. E por acaso, ele tinha um disco do Muddy Waters, um do Howlin' Wolf, tinha Little Walter, tinha pelo menos uns 4 desses expoentes, assim, para você, tipo, você ter aquele primeiro contato, aquela porrada inicial, assim, para você, caramba, o que que é isso, né? Aí tinha Eric Clapton também, da época dos Blues Breakers. E aí, assim, eu fiz a imersão. Eu fiquei louco quando escutei Howlin' Wolf. Aquele cara, aquele armário, né? 2 metros de altura. O Ivano, cara. Como assim, o negão? E você, que é isso? O bicho, né? Encenando aquela coisa toda, assim, né? Tipo... E aí, estudando a fundo, assim, eu fiz aquele curso com o Alexandre Rocha. Acho que é o Alexandre Rocha. É o, é o Alexandre Blues. Era Talking Blues. E aí ele falou sobre os field rollers, né? O pessoal que ficava no campo, né, nas colheitas, né, os trabalhadores rurais, e eles se identificavam pelo grito, né? Cada um tinha um grito característico, né? Oh! Né? Cada um tinha uma identidade sonora para meio que se comunicar ali à distância. Então, assim, essa identificação com esse cara, por exemplo, ou também o Muddy Waters, né? Tudo isso vem dentro da música, vem dentro do blues, que já vem de uma coisa muito ancestral, que já vem da África, na verdade, né? Foi uma parte para a América do Norte, mas vem uma parte para cá também, assim. Apesar de que tem uma divisão, não são os mesmos países africanos que mandaram pessoas para lá e para cá, mas acho que tudo vem numa coisa assim, porque eu não consigo, na verdade, explicar de uma forma lógica, assim, essa Uhum. questão com blues. E aí, assim, todo mundo que me conhece sabe, você só fala de blues, né? Aí, é blues, agora é blues. Agora vai ser só o blues. Porque eu meio que caí de cabeça, assim, né? Na pesquisa, em conhecer os autores, conhecer a filosofia, né? Por trás, assim, o que que permeia os blues, o universo do blues, né? De quem faz, de quem consome. Uhum. Interessante. Jéssica falou Bluesman, né? E o Isso aí Marcos confirmou. é isso. Jéssica é minha esposa. Tá ali do lado, Legal, fazendo. Jéssica. E o Marcos falou que é o Alexandre Rocha mesmo, que você Isso. citou. Inclusive, ele acabou de defender a dissertação no programa de mestrado, lá do Departamento de Música, justamente falando sobre blues, relação com a música brasileira, samba e blues, o erótico no blues, no samba. Muito massa a pesquisa dele. Bacana, que interessante. E então, seus artistas favoritos assim de blues, você citou alguns aí, né? Você citou É, Howlin' Wolf, Muddy Waters, né? Quem são aí? Fala pra gente. Little Walter, você citou, né? isso, Little Walter também. Buddy Guy pra mim é tipo a entidade do blues. E aí tem uma galera que é meio assim, que até dentro do meio, aí a Vitória, salve maninha. Minha irmã lá no Vitória. Paraná, minha família do Paraná tá aí também. Minha mãe, meus tios, já vi uns tios aí, tem um pessoal aí. A galera que meio que contestava que se o Jimi Hendrix também era blues, o que que era, assim. Eu entendo que ele tava, né, partindo do blues para outras coisas, assim, mas o blues tava aí também dentro do DNA dele, em tudo que ele toca. Também é uma referência muito forte para mim. E aí, mais recentemente, esse moleque é o, é o, é o novo prodígio do blues, é o Kingfish Ingram, né? Chris Stone Kingfish Ingram. Tem os 2 discos lançados, ele tem, acho que tem uns 23 anos agora.
Parece que toda a carga de bluseira que veio antes dele, assim, despejou em cima do moleque. Ele nasceu justamente lá em Clarksdale, né, no Mississippi. Ele conta na música dele que na esquina Robert Johnson ficava ali, na frente da farmácia tocando. Então é tipo, é o ambiente, né? E ele aprendeu sobre o blues no museu, acho que é o museu que existe do blues lá. Ele tinha aulas até de guitarra lá mesmo, assim. Começou a tocar criança. Tem o Eric Gales, né? Eric Johnson eu não conheço muito, assim. O Eric Johnson, acho que ele parte mais pro fusion. Não conheço muito, assim, o som dele. Assim, basicamente bluesman negão. Uhum. Isso. Aí tem o Elmore James também, muito bom. Albert King, Fred King, o trio dos reis, né? A família real. B.B. King, Albert King, Fred King. Acho que basicamente isso, assim, tá lembrando de todo mundo. Ah, sim, Uhum. o John Hooker. John Lee Hooker, com certeza. O jeito de tocar bem ritmado. Muito bom. Muito... E isso, assim, e como que meio que, tipo, eu não tive como fugir do blues. É uma época que eu tava na faculdade ainda, assim, em 2000, sei lá, 2008, 2009, pelas pracinhas da cidade. Por acaso, chegava, assim, a molecada bem mais nova que eu, e, tipo, na rodinha de violão eles tocavam, tipo, Steve Ray Vaughan, tocava o John Lee Hooker, várias coisas, assim, de blues que nessa época, assim, eu ainda nem conhecia, mas se eu tinha alguma letra, era nessa harmonia, nessa estrutura que eu mais me sentia à vontade para tentar improvisar, fazer uma melodia, que a gente fazia como se fossem uns saraus, assim, né? Dessas rodinhas até surgiram algumas bandas nessa época em Uhum. Águas Claras. E Que aí, legal. o Steve Queria falar algo. que do Stevie Ray também, assim, de uma certa forma. Que é Uhum. uma boa... E como é que você vê a importância cultural do blues, né, para o mundo, assim, para a cultura mundial? Então, o blues ele é um gênero matriz, eu entendo. Dele decorreram vários outros, né? Assim, o rock diretamente, o R&B, aquela relação assim, meio que de proximidade com o blues. O jazz eu vou mais na linha do Alexandre, que ele entende que o jazz ele é como se fosse um irmão, né? Do blues, né? Não um filho, assim, porque eles têm contextos de geração diferentes e ambientes diferentes, né? O blues está ali no delta do Mississippi, e o jazz está lá em Nova Orleans, né? É outra ideia, outra possibilidade para os músicos também, a questão dos negros em Nova Orleans poderem sair, às vezes eles tinham acesso a conservatórios na Europa para poder estudar os instrumentos. Então tudo isso aí foi um movimento diferente, né? No Mississippi o pessoal tocava tentando conversar com a voz, né? Às vezes tentar fazer uma melodia parecida com a melodia da voz, que é de onde vem a escala do blues, né? Essa escala que é muito conhecida no meio musical, que está dentro do rock, está dentro do jazz também, está dentro do pop. Essa escala de 5 notas, com a blue notezinha ali, às vezes a quarta aumentada. Então, assim, depois do blues, praticamente tudo sofreu alguma influência dele, assim. Até o hip hop, né? Com certeza bebeu da fonte do blues. Então, assim, a música seria bem diferente hoje, a música mundial, sem essa influência do blues. Né? Foi uma forma da expressão musical afro conseguir uma projeção mundial. Né? Então, eu acho que se não fosse, talvez, esse momento, assim, a gente teria basicamente uma música bem de matriz europeia, assim, mais predominante no mundo, ou até aparecer alguma coisa que
que ocupasse esse espaço que o blues acabou ocupando, né? De ser um gênero meio que matriz, do qual derivaram vários outros gêneros musicais. Assim. Legal, legal mesmo. Hélida mandando um alô pra gente. A Amber Lino também mandando boa noite. Se não me engano, ela está em Berlim, né? E aqui Berlim, Alemanha. Rani Amoras dizendo que conheceu o Walter em 2009, quando morava em Brasília, e acompanha a evolução musical desse amigo, que ama, gratidão. Ainda voltarei a Brasília para ver um show de blues desse menino. Beijão para vocês. Honey E o Baby jazz tem... Opa, pode falar. Pode Honey falar. Baby foi tipo a nossa mentora por um bom tempo, assim. Musicalmente em questão de postura de artista também, assim, profissional, desde o início. Ela era a única pessoa que nessa época, assim, que se eu for ouvir as coisas lá de trás, eu vejo hoje, mas nessa época eu não via. Ó, você tá desafinando bem ali, ó. Essa música não tá boa pra sua voz. Era ela essa pessoa, assim. Né? Tenho muito carinho por ela, minha grande amiga. Tá lá em Parauapebas, tá no Pará agora. Massa, que bacana. A gente aí de Berlim ao Pará, né? Vários lugares aí, Rio Grande do Norte, galera ligada aí com a gente, bacana demais. E, bom, você falou, eu vou pedir para você tocar mais uma pra gente, mas só falando que o jazz, né, também tem muita coisa do blues, né? Você ouve John Coltrane, né, Charlie Parker, né, esses caras. John Coltrane tem muito de blues, né, no sax dele, né? Enfim, alguns Não, outros. essa aqui também. É porque, assim, é como se pra essa galera o blues era tipo o beabá, né? Então aquilo ali pra eles era totalmente fluido. No meio do que eles estavam fazendo sempre tinha uma pitadinha de blues, né? Como a gente aprende a ler separando vogais, eles aprendem a tocar pelo blues. Muitas vezes era isso, né? Bacana. E você vai tocar qual agora? Então, nessa pegada de blues e Brasil, eu tenho essa proposta de misturar o blues com ritmos tradicionais brasileiros, assim, né? Essa música ela é mais pro Brasil do que pro blues, mas aí acaba que eu busquei, né, na verdade, uma conversa entre essas musicalidades do Nordeste brasileiro e do blues. Essa música tá instrumental. É a saga do Cavango Xavier. Deixa eu só ver se tá rolando aqui, que eu coloquei uma basezinha aqui para me acompanhar.
Muito bom, bravo, bravo. Uma fusão aí de blues com elementos da música nordestina, da música brasileira. Muito bacana, Walter Muganga. Muito legal mesmo, cara. Essa chama Calango, É a saga do Calango Xavier. a saga do Calango Xavier. Muito legal, uma instrumental. Pô, muito bom mesmo, cara. Muito original, assim, esse som. Demais mesmo. Me lembrou até um pouco o som de viola, assim, numa hora, umas horas que você Né? tava, a afinação que você usou aí, enfim, bem interessante. Assim, pela influência da música nordestina, assim, essa sonoridade que eu acho que você talvez tenha achado parecido com a viola, assim, essa melodia que meio que vem dos aboios, né? Do sertanejo nordestino, que estudando recentemente eu fui descobrir que tem uma relação com a música árabe, né? Não nem árabe, dos mouros, que vem dessa influência lá da época da colonização, a música que chegou lá, até pelos europeus mesmo, assim. E aí eu sempre fui fascinado também por essa música, de uma certa forma assim, é o blues de um lado e essa música brasileira pelo outro, assim, me cercando, né? E então, assim, para esse som, para essa mistura que eu tento fazer, eu tento pegar um pouco do Alceu, do Geraldo Azevedo, o pessoal ali do Ceará, né, também, o Ednardo, o Belchior também, né? Mas, assim, o divisor de águas foi o Cordel do Fogo Encantado, foi por onde eu tive como conhecer muito da cultura do Nordeste sem estar lá, né? Sem conhecer mesmo em loco, mas a música deles é tão rica que me permitiu me sentir assim no ambiente, né? E aquele violão do Cleiton Barros, para mim é uma das coisas mais bonitas que tem. E ele toca muito assim, né? Essas melodias mais empenadas, essa coisa assim. Né? Uma ideia parecida com isso. Que é bem característico da música do Nordeste, que acabou estando presente também no Baião, né? Eu não tenho muita coragem de arriscar dizer que escala é essa. Tem um pessoal que diz que é um mixolídio, tem um lídio bemol 7 aí, eu não fiz esse estudo a fundo, não. Eu só sei que esse som é um som que fica assim na minha cabeça, né? A Rani falou que amou Calango Xavier e quer saber por que Xavier é o nome do Calango. Ah, sim. Então, meu avô, ele era baiano, né? E me contava muitas histórias da vida dele no Nordeste, antes deles migrarem para o Goiás. E aí, até assim, muitas vezes a gente estava lá, estava com ele, assim, no final de semana, e botava esse Cordão do Fogo Encantado para tocar. Aí ele, parecendo as músicas lá que eu escutava quando era moço, quando era jovem. Tem Rebeca aí? Cadê? Tem Rebeca aí? Aí eu, Rebeca, o que é isso? Aí depois que eu fui me ligar, que é a Rabeca, né? Que também é muito presente nesse som, assim. É um instrumento não temperado que também influencia essa construção dessa escala, né? Que ela não é muito bem, assim, uma escala muito ortodoxa, vamos dizer assim. E aí era o seu Xavier, meu avô. E aí Ah, quando que legal. eu fiz aí, eu falei, cara, tá parecendo que é tipo uma aventura, né? Uma coisa que ele tá com uma história dele, assim, que ele tá contando. Ele fala assim, nossa, a gente nascia, aí passava uns 4 anos, aí chegava um tabelião de cavalo. Tem menino novo aí? Aí eu, não, tá tudo. Quer dizer, é porque era assim, se o menino tinha nascido há muito tempo e ia registrar naquela hora, tinha alguma punição. Aí tinha que registrar todo mundo quando tivesse nascido sei lá, 2 meses ali, perto da visita do tabelião, né? E várias outras histórias que ele me contava, assim, de como era a vida assim, meio no sertão, no Nordeste, na Bahia. E aí ficou essa homenagem pro meu avô. Que legal. Que bacana.
E você tocou em vários grupos, não é isso? Você tem parcerias também com outros artistas, né? A Mel de Souza, que você citou aí, que tem um vídeo no YouTube, né? Mel de Souza, que também já foi entrevistada nessa live aqui, grande cantora também, de blues e de outros gêneros musicais. Sim, então, a parceria atual com a Mel de Souza, né? Tem uma parceria também com o Márcio Cabral. A gente tem feito alguns shows, assim. Com a Mel de Souza, a gente procura fazer mais essa coisa da mistura, muitas vezes, de um blues com música brasileira. A gente tem algumas experiências bem legais, assim. A gente acaba tendo muita afinidade, assim, porque ela já também nessa estrada do blues, né, do jazz também. E a gente, desde 2019, que tem essa parceria, tocando por Brasília. Márcio Cabral é o encontro de gerações, né? É uma coisa muito louca, assim, porque ele está aqui em Brasília, pelo menos desde 95, mas antes disso ele já tocava blues no Pará, né? Ele veio do Pará, assim. Então já são mais de 30 anos, eu tô começando agora. Então essa coisa assim, a gente troca muitas figurinhas. Ele fica me incentivando a compor, né? Fica cobrando, ei, volta, me mostra uma música sua. Toda hora, assim, seu trabalho é esse, tem que fazer as músicas. Então é bem assim, né? E muito aberto também a coisas mais modernas, né? Propostas mais modernas também, sim. Isso é uma parceria muito legal, uma sonoridade bem legal que a gente tem conseguido trazer. E antes disso, né, já tive nas bandas da galera que hoje é o Arca Blues, né? Arca Blues. Na época que eu participei era Asilo Verde. Aí eu cantava, a gente produzia, pensava nos arranjos. A gente começou um trabalho autoral nessa época, assim. E aí foi muito massa que nesse festival República Blues, que aconteceu agora em julho, a Arca Blues tocou uma música que a gente começou a mexer ali em 2013. Eu tive uma primeira ideia, assim, e aí eles pegaram essa ideia e fizeram uma outra coisa, na verdade era uma outra música, ficou muito legal, assim, mas é muito massa ver a continuidade do trabalho, né? Muito legal isso. E o pessoal, a gente é parceiro até hoje, né? O Chapa, que é o gaitista, compositor da banda também. Até hoje a gente tem contato. Sadi Carmo, baterista, vai tocar comigo lá no BS Blues. Né? A gente já tocou em outras situações, antes dessa banda, que hoje é Arca Blues, a gente já tinha tocado em outra banda. Eu conheci ele na escola de música, procurando um baterista para minha banda de blues, nessa época, que era Black Blues, que acabou surgindo ali em 2012. Eu fazia uma coisa assim, nessa viagem do blues, né, nessa imersão do blues ali, 2011, 2012, eu vestia um terno, a gravata, saía com meu violão e ia para os bares tocar blues, né? Eu fazia solo. Bem inspirado em Robert Johnson mesmo, né? Cara, como eu esqueci do Robert Johnson. Robert Johnson foi a minha primeira influência, uma das primeiras. E aí, a partir desse movimento do solo, surgiu essa banda Black Blues. E aí a gente teve uns 3 anos de atividade. A gente tocou em vários lugares BF. Foi muito bom esse período, assim. E o Sadi, eu conheci ele tocando nessa banda, Sadi Carmo. E toda essa galera aí da Arca Blues, né? Tive um tempo também com a minha amiga, a Mariana Camelo. Nessa época ela teve esse projeto de blues e R&B, que era a banda Black Velvet. A gente tocava Etta James, era Aretha Franklin, B.B. King, tocava blues e soul, R&B, era muito massa, assim, também. Eu acho que é isso, assim. Aí, pontualmente, né, a gente
A galera acaba que, essa galera do blues, uma hora ou outra acaba se encontrando e toca junto, né? Principalmente nesse evento que a gente tem agora nesse sábado. Tem um momento ali que todo mundo vai trocar notas musicais. Assim, Que tem as bacana. fixas, mas tem aquele momento da jam que é sagrado. Então todo mundo toca junto e às vezes dessa jam surgem novas bandas, né? É muito legal. Desse encontro, estão surgindo novas parcerias. Que massa. Só umas mensagens aqui que o Goff falou que conhece você desde a época de uma banda chamada grande banda Casa Velha Groove and Blues Band, que ele falou. Esse aí é o Thiago Aff, ele era percussionista dessa banda, até com H. Legal. E a Cássia, a auxiliadora, falou que é sua prima, querida, primo querido, que orgulho de você. Legal, você pode tocar mais uma pra gente? Sim, essa música é um clássico do blues. E aí eu pensei em tocar ela uma pegada mais brasileira, né? Essa música é do Willie Dixon, I Just Wanna Make Love to You. I don't want you be no slave. I don't want you work all day. I don't want you cause I'm kinda sad and blue. I just want to make love to you. Love to you. Love to you. Love to you. I don't want you make my bread. I don't want you on my head. I don't want you cause I'm kind of sad and blue. I just want to make love to you. Love to you. Love to you. I can tell by the way that you, baby, talk. And I can know by the way that you sweet and walk. And I can know by the way that you treat your mate. And I can love you, baby, till it's all crying shame. I don't want you be no slave. I don't want you, woman. Don't you work all day. I don't want you cause I'm gone upset and blue. I just want to make love to you. Love to you. Love to you. Love to you. Muito bom, Walter, muito bom mesmo. Bem original também essa versão aí de I Just Wanna Make Love to You, né? Um clássico do Willie Dixon que teve versões aí famosas, como as do Muddy Waters e dos Rolling Stones também. Pô, legal, com swing bem brasileiro aí, bacana, cara. Etta James, Buddy Guy, acho que todo mundo tocou essa música em algum momento. Legal, o seu arranjo ficou bem diferente também, bem legal. Obrigado. Legal. E você está então em carreira solo, né? E, enfim, como é que surgiu a carreira solo, né? Já tem tempo, começou agora. Você vai lançar o Blues da Coragem, né? Essa música inédita que é um single produzido pelo Dilo da Araújo, né? Que esse músico aí que você inclusive citou como referência, né? Cita como uma referência, né? Um músico brasiliense, mas que também já está com uma carreira nacional. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira solo, do Blues da Coragem, né?
desse single, né? Como é que foi? Como é que tudo isso surgiu? É, então, essa necessidade que a gente tem como artista, como músico, né, musicista, de apresentar nossa identidade mesmo, assim, em algum momento eu acho que chega essa hora, né? E eu acho que toda essa trajetória me possibilita, assim, ou pelo menos me dá coragem nesse momento para encarar esse novo desafio, assim, né? De carreira solo, de, de sair do grupo, né? Onde a gente acaba dividindo um pouco as atenções, divide as funções, né? As responsabilidades para uma coisa que daí vai ser mais voltada para uma pessoa, né? O artista solo. E aí é uma coisa boa, mas é uma luta. Nunca deixei de ser tímido. Isso aqui que a gente está fazendo agora é um desafio. Mas eu nunca deixei de tocar também, né? Então é aquela coisa, uma contradição em si. Mas estamos aí. E aí, assim, essa música ela ficou latente por muito tempo. E aí eu senti que tinha que ser ela, assim, para começar. Só que eu tava vindo de uma trajetória, assim, de muitas vezes, mesmo que a gente está em grupo, assim, mas a gente se fecha nesse grupo, ou então, às vezes, a ideia de um, assim, que vai ser seguida, mas como se antes eu buscasse fazer as coisas muito só pela minha ideia, ou tipo, da ideia do meu grupo, e aí eu quis tentar buscar outras possibilidades, né? Foi quando eu comecei a buscar uma parceria para produzir essa música. Originalmente ela foi composta em 2019, tem um tempinho, e ela era bem diferente, né? Eu cheguei até a apresentar ela dessa forma anterior, assim. E aí, quando encontrei o Dilo para a gente conversar sobre essa produção, tudo, ele falou assim, a gente tem que mudar essa forma de tocar essa música e a forma de cantar. E aí entraram várias questões técnicas mesmo, assim, né, que eu nunca tinha parado para pensar. Achei muito interessante, né, uma das coisas que ele me chamou a atenção, assim. Que foi a sugestão que ele deu, né, para pensar numa outra rítmica, uma outra forma de dividir as sílabas e cantar a melodia, para eu me aproximar mais dessa forma que a gente estava dizendo, como o blues é feito no Brasil, né? Não para copiar, mas para ser uma maneira que o blues seja. Eu não consigo nem dizer assim, mas como se adequasse melhor à língua, entendeu? Uhum. Porque a gente quer cantar em português um som que combina com a sonoridade da língua inglesa, mas que para a sonoridade da língua portuguesa talvez não seja a melhor ideia, né? E aí a gente já partiu daí. Então a melodia já mudou, a pegada já mudou, e aí eu fiz aquele exercício de desapego, né? Eu não vou ficar discutindo, eu vou aceitar. O que ele falar para mim, praticamente tudo, assim, né? E aí era um exercício diário. Ele, não, moço, desapega. Era a letra que ele cortava. Não, isso aqui tá. Vamos sintetizar aqui. Vamos nessa pegada aqui. Aí eu no início tinha uma certa resistência, mas eu acabei só guardando mesmo, né? Guardei assim. Depois eu fui gostando do que eu estava vendo, do resultado que estava saindo. Né? E a música realmente se transformou, cresceu. Ela tinha menos letra, tinha menos partes, assim, vamos dizer. Que daí ele me deu essas tarefas, né? Você precisa criar mais uma parte. Foi muito massa esse processo. A gente ficou um bom tempo em contato, assim, né? Alguns meses até a gente conseguir chegar na gravação mesmo. Ele gravou uma parte
em São Paulo, no estúdio Nina Elétrica, né? Algumas guitarras, baixo, a bateria, né, que foi gravada pela Bianca Predieri, e os sintetizadores, né? E também depois que a gente gravou aqui, ele mixou lá. E assim, essa música, ela surgiu como uma catarse, eu posso dizer assim. Uma angústia, ela surgiu de uma angústia. Né? E eu acho que o blues ele também não tem muito. Assim, é o blues. Basicamente, a consciência do ser humano, da pessoa, de se perceber numa engrenagem que é a vida moderna, que é a sociedade, que é todos os compromissos, todas as regras a serem cumpridas, que a gente tem que entrar nessa engrenagem, mas que chega um momento que a gente se desconecta de si mesmo, né? É basicamente isso. Uhum. Né? A coragem de ser você mesmo, assim, no meio de tantas adversidades, né? Tanta correria, tanto, tipo, acordar e de repente já é noite e você nem percebeu direito o que você fez, assim, Uhum. né? De tanta loucura que a gente é demandado na vida moderna, assim. Então, basicamente Nossa, é que isso. bacana. Que legal. E, então a música vai para as plataformas, né? Deve ir depois como é que se diz, do lançamento, enfim, que você faz na sexta-feira, né, em Brasília. Aí depois ela vai para as plataformas de streaming. Não, sexta-feira já vai, é o lançamento Já vai. oficial, lançamento digital oficial, né? Todas as plataformas digitais. Estamos finalizando o clipe, vai dar certo, ele vai sair também na sexta-feira, dia 25. E aí no dia 26, né, o sábado, que é o show de lançamento dentro da programação do quarto BS Blues Sessions. Ah, o show é no sábado. Ah, ok. Uhum, que bacana. Ah, legal. Então, sexta o pessoal já pode ouvir, até já Sim, decora a letra para o sábado. justamente. Isso aí. Bacana. Legal, legal. Blues da coragem, né? Blues aí do nosso querido Walter Muganga. Que bacana. E você também está preparando um EP, não é isso? Ou É, está pensando em fazer um EP? Enfim, como é que está o processo? então, esse EP é para sair também até o meio do ano que vem. Eu espero que dê certo. Eu estou bem na fase inicial, pré-produção ainda, assim. Mas está bem encaminhado. Acho que ele já tá tomando forma na minha cabeça e no meu coração. Começa assim. E aí, é isso. Algumas músicas desse EP eu toquei aqui hoje, né? Acho que a instrumental, Calando Xavier, Você Vale a Pena, essas vão entrar no EP. Ah, Tem várias pessoas da sua família mandando alô aí. Mary É, Luan, altos parabéns, meu primos. primo. Mônica Rosalina, também, parabéns, primo. Teve a Lu também de Paizinha, eu acho que ela falou. Sim, tinha paizinho lá do Pará, o pessoal lá. É, legal. Pô, Mônica mandando um alô, a Lu, todo mundo. Obrigado aí, gente. Então, você está fazendo esse preparo desse EP para o ano que vem, então, né? isso. E aí, buscando a partir do momento que tiver tudo formatado, assim, eu já tiver pelo menos essa pré-produção, correr atrás de viabilizar, né? A materialização. Uhum. A E Mary Luan falou que também é filha de Paizinha. tá aí, Meirinha. É a Meirinha. Que Legal, massa. obrigado aí pela presença. Então você pode tocar, dá para tocar ainda uma saideira pra gente aí? Sim, agora eu vou tocar uma música que vai sair um pouco da pegada do blues. Uhum. Mas aí, mais uma vez, homenageando a nossa música brasileira, essa é uma pegada meio de shot, assim.
Renato Marchand falando, salve Walter, parabéns amigo, um abraço. Rapaz, a família é grande mesmo, hein? Até o Marcos Pinheiro Renatinho falou. faz parte da família, Renato Machain, meu querido, meu parceiro gaitista, dessa geração da molecada aí que come blues com arroz e feijão. Negar quem mais te amou nessa vida fui eu. Quem mais chorou sua partida fui eu. E agora você volta outra pessoa. Oh, nega, quem mais chamou nessa vida fui eu. Quem mais chorou sua partida fui eu. E agora você volta outra pessoa. E você me volta agora, preciso te contar. Agora preciso te dizer. Muitas coisas aconteceram. Jamais pensei em te esquecer, baby. Dia após dia passaram-se os tempos. Ano após ano aumentou o tormento. E são muitas noites que pensei em nós. E são muitos sonhos em que ouvi sua voz. Senti seu cheiro na brisa da manhã. Senti seu pensamento dentro de minha alma, negar. Quem mais chamou nessa vida fui eu. Quem mais chorou sua partida fui eu. E agora você volta outra pessoa. Muito bom, Walter Muganga. Qual foi essa daí? Essa é a negra, também do Kleber Mota, dessa época. Que bacana. Aí, da Casa Que Velha. legal. Que legal. O último dos românticos, diz a Carolina. Carolina de Salles. Legal, legal. Walter Muganga. Então, só repetindo, o lançamento do seu single, Blues da Coragem, é no próximo sábado. Que dia do mês que é? Me ajuda aí com a data. Dia 26? Na sexta, dia 25. Já vai estar em todas as plataformas. Sexta nas plataformas. Isso. Dia 25, né? E sábado, dia 26, o show de lançamento é BS Blues Festival que chama, não é isso? Isso, Best Blue Session. Best Blues Session, que será em Brasília, né? Porque a gente tem que falar que tem pessoas de várias partes do mundo que assistiram e vão assistir essa live aqui, no Galpão 17, a partir de 4 da tarde, né? Isso aí. O meu show está previsto para 18h05. Né? Bacana, que legal. 24 horas, muito blues rolando, vai ser sensacional esse Blues Session. Que bacana, que bacana. Parabéns aí, Walter Muganga, pelo lançamento aí do seu primeiro single solo, produzido pelo Dilo D'Araújo. E em breve teremos também um EP no ano que vem, enfim. Então, assim, eu queria agradecer imensamente. Vai ter um clipe também, que a Vivi está lembrando, né? Sua prima, sua irmã, desculpe, né? E então, assim, queria mais uma vez te agradecer imensamente. Muito obrigado por participar desta live hoje, para mostrar seu trabalho.
aqui pra gente, falar um pouco da sua trajetória, da sua história. Trabalho assim bastante original, né, que é um blues assim muito brasileiro, né? Muito original, com belas letras, belas melodias. Inclusive, nos mostrou até uma instrumental, uma fusão aí de música nordestina, né, um pouco armorial aí com o blues, né? Tutorial. Bacana demais. Pô. Tá certo. Muito obrigado pelo convite, viu, Marcelo? Sensacional. Ó, tá rolando um merchan aí. Sexta-feira, plataformas e sábado, dia 26, em Brasília, no Galpão 17, é o show de lançamento. É Tá isso sexta... aí. Eu queria. Pode falar. Não, é só isso. Eu queria agradecer, agradecimentos especiais, além do nosso convidado, né, para todas as pessoas que participaram dessa live hoje, que mandaram comentários aí, uma live que já está com mais de 1h20 de duração. Agradecimentos também para o Marcos Pinheiro, né, que é o assessor de imprensa do Walter Muganga, né, que está fazendo a divulgação. Qualquer, enfim, informação de imprensa, podem procurar o Marcos Pinheiro. O perfil dele é Marcos Pinheiro, Cult22. Marcos já foi entrevistado, inclusive, nessa live. Há 31 anos ele comanda as picapes e o microfone e a programação e produção do Cult22, programa de rock de todos os tempos. Obrigado a todos. Mais uma vez, Walter, muito obrigado. Parabéns aí por esse som fantástico que você cria, essa música extremamente original. Sucesso para você com esse e com os próximos lançamentos. Valeu mesmo. Querido, valeu. E, pô, obrigado também por esses presentes que você nos deu, nessas 5 versões exclusivas aí das suas canções aí nessa live. Além de falar muito bem sobre a sua trajetória, contar essas histórias incríveis, ainda nos presenteou com 5 belíssimos temas musicais. Tá certo. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado aí pelo pessoal por ouvir as músicas. Valeu. E aí, espero todo mundo lá, hein? Sexta-feira, quem tá aqui, quer dizer, sábado, né, no Galpão 17. E todo mundo lá, hein? Escutando as Todo mundo lá. Tidal, Apple Music, YouTube. Vamos lá, galera. Valeu. Obrigado mais uma vez para todo mundo que esteve aqui nessa live, as pessoas mandando suas mensagens aí de despedida, mas agradecimentos especiais para o nosso convidado, Walter Muganga. Um abraço, Walter. Valeu. Valeu. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Tchau.